quero convidar você mais uma vez a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, quantos acharam? Amém. Novamente, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós podemos confiar nele. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: e tua semente darei esta terra. Abrão, só um instante, por favor. Houve aqui um erro na minha... Verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Aleluia. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia. Até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Ministra, Senhor, nossos corações. Que esta palavra nesta noite nos ensine, Senhor, o que o Senhor espera de nós neste dia e neste ano de 2026. Queremos, ó Deus, aprender a construir neste ano, Senhor, altares a Ti. Construirmos um altar de adoração a Ti nos nossos corações. Um altar dedicado ao Senhor, ó Deus, como Abraão fez. Nós queremos construir, Senhor, um altar dedicado a Ti e invocarmos durante todo este ano e todos os anos da nossa vida, invocarmos o santo nome do Deus de Israel. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala conosco. Usa a minha vida. Eu me submeto a Ti nesta hora, Espírito Santo. Podes usar a minha vida. Fala, Senhor, a cada coração, e que nós, através da Tua palavra, marquemos nesta noite este tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um novo ano, um novo altar. Iniciamos no domingo passado já o primeiro culto que tivemos aqui. Na verdade, o primeiro dia do ano foi no dia 1º, né? Óbvio. Mas o primeiro culto foi domingo passado. E nós já estamos no segundo domingo. Que privilégio. Olha como Deus tem nos abençoado. Aqui estamos
E eu queria falar nesta noite sobre isso. Todo início de uma nova jornada exige de nós um altar, um lugar de entrega, exige de nós renúncia e também um estreitamento, um alinhamento com Deus. Eu não sei como está a sua vida espiritual esse ano de 2026. Se você já tem se movimentado, se você tem feito coisas diferentes, coisas novas em Deus, coisas que você, no ano que passou, reconhece que deixou de fazer, mas você nesse ano quer fazer algo diferente. Há muitas mudanças no início do ano, no início das novas jornadas, mas eu quero falar uma coisa: a mudança real não vem de novas resoluções na nossa vida. Eu não sei se você escreveu uma nova resolução para o ano de 2026, mas eu quero garantir para você que a mudança real não vem de novas resoluções. A mudança real vem de novos fundamentos. Ontem, esta pedra foi uma ilustração que fizemos, porque ela representa para nós um alicerce. A Bíblia diz que o nosso alicerce, a nossa rocha, tem que ser Jesus Cristo. E esse ano é o ano em que a nossa vida será estabelecida sobre esse alicerce que é Cristo Jesus, o Senhor. E nós vamos, por causa disso, experimentarmos coisas novas, milagres, eu creio, em nome de Jesus. Porque nós estamos estabelecendo a partir de hoje a nossa história sobre novos fundamentos. E o principal deles, e o mais importante, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de Abraão construir tendas, como eu disse na palavra anterior, essa tenda representa um conforto, uma moradia, projetos temporários. Antes de ele construir tendas, quando Deus disse para ele o que ele deveria fazer, sabe o que ele fez? Ele construiu altares. E aqui está um segredo muito importante. Gênesis 12 nos fala que Abraão priorizou na vida dele o altar. Meu irmão, priorize esse ano na sua vida o altar a Deus. Um altar de adoração, um altar de busca, um altar de desejo de estar na presença do Senhor. O altar, ele é o símbolo da nossa rendição. E também ele é o marco zero de qualquer jornada com Deus. Abraão, a Bíblia diz que Abraão estava em Harã, um lugar confortável, um lugar gostoso, mas também um lugar de estagnação. Nem sempre o lugar que parece ser gostoso, agradável, é um lugar que nos faz prosperar. Porque muitas vezes nós determinamos o lugar que nós queremos ficar, e o detalhe, o segredo está aí. Porque o lugar que Abraão estava, poderia parecer para ele um bom lugar, mas não era o lugar que Deus queria estabelecer na vida dele um novo tempo. O que Deus tinha para Abraão era algo desconhecido. Diga comigo, o que Deus tinha para Abraão era algo desconhecido. O que eu quero falar com isso é que Deus tem coisas desconhecidas para você. E o que você precisa fazer é confiar. A jornada de Abraão para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a ele, não foi uma jornada, ela não foi marcada
pelo GPS da época, ela não foi marcada pelos mapas, ela não foi marcada desta forma, ela foi marcada, sabe por quê? Por altares. Aonde Abraão ia, ele levantava um altar a Deus, ao seu Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Para eu e você vivermos o ano de 2026, vivermos as promessas de Deus, nós precisamos aprender que onde Deus nos abençoa, escute bem isso, aonde Deus nos abençoa, nós levantamos um altar. Aonde Deus te abençoa, ali você vai levantar um altar de gratidão, um altar de adoração, um altar de entrega ao nosso Deus. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar nesta hora, que Deus chama eu e você para um novo tempo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus chama você para um novo tempo. Sai da tua terra. Esse foi o convite de Deus para Abraão, que ele precisava sair da terra que ele estava. E para Abraão, aquela terra era uma terra que trazia a ele segurança, confiança, conforto. Sai da tua terra. Ele precisava quebrar com essas coisas. Ele precisava romper com a estabilidade de estar perto da sua família naquele momento. A mensagem hoje não é para pregar sobre quebrar relacionamentos familiares, de forma alguma. Não, a mensagem de hoje é fazer com que eu e você entendamos que Deus tem nos chamado para um novo tempo. Mas é que muitas vezes nós estamos tão confortáveis, é tão aconchegante estar no meio dos familiares, estar ali na nossa tenda gostosa, quando Deus vem e diz: olha, levanta aí, filho, esse ano é um ano diferente. Ninguém te falou não? Esse ano é um ano de você, fazer coisas novas. Você não vai continuar fazendo a mesma coisa do ano passado, não. É um tempo novo. Sai desse estado de conforto que você está vivendo. Amado irmão, não existe novo na nossa vida se nós estamos agarrados no velho, no velho do passado, nas coisas velhas do passado. Se nós queremos viver coisas novas, nós temos que soltar as coisas velhas do passado. Ontem estivemos aqui na nossa vigília, foi uma bênção, eu tenho certeza. E fizemos aqui um ato profético, e no meio desse momento, desse tempo, oramos também e declaramos que precisávamos abandonar, precisávamos soltar as coisas do passado que nos prendem, liberar perdão, perdoar com todo o coração, deixar para trás, viver um tempo novo. Sabe, irmãos, o avanço espiritual exige coragem para deixar para trás zonas confortáveis, zonas de segurança. No caso de Abraão, segurança geográfica. Ou então, também emocionais. Todo chamado exige deixar algo para trás. Todo chamado exige deixar algo para trás. Não existe avanço sem rompermos, sem ruptura. Deus hoje nos chama para um novo tempo e nós temos que abrir mão de coisas que nos prendem ao passado. E se a sua família, por exemplo, for algo que te prende em coisas do passado, e Deus está falando a você nessa noite: olha, filho, filha, está na hora de você crescer, está na hora de você deixar a sua família, no aspecto, no sentido desta prisão muitas vezes,
eu não quero fazer coisas novas. Eu não quero arriscar, é tão confortável estar perto dos meus amigos, da minha cidade, dos meus vizinhos, da minha família. Muitos homens da palavra de Deus deixaram como Abraão, mas deixaram, preste atenção nisso, não saíram tomando decisões sozinhos, dizendo, olha, eu vou fazer isso porque eu entendi que... Não. Abraão ouviu Deus falar com ele claramente, para que ele fizesse. Não se mova, se Deus não falar com você, porque se você se mover sem ouvir Deus, vai ser uma tragédia. Ouça a voz de Deus. Em segundo lugar, o altar, ele precede a promessa. Eu gosto desta palavra. O altar precede a promessa. Versículo 7. Ali edificou um altar ao Senhor. Aleluia. Abraão, ele chega em Siquém, na região de Siquém. Mas a Bíblia diz que a terra ainda era habitada pelos cananeus. Verso 6 fala isso. Ou seja, havia opositores, oposição. O altar de Abraão, ele foi levantado, sabe em que situação? Em meio à resistência. Nem sempre as coisas estão favoráveis para erguermos um altar ao Senhor. Ele construiu o altar não porque ele já tinha a posse total das coisas, mas porque ele confiava na voz que havia prometido, na voz que prometeu a ele. Ele confiava na voz de Deus. 2026 terá desafios, eu sei disso. Terá desafios, terá cananeus no nosso caminho, muito provavelmente. O altar da dependência é dizer, Deus, eu não tenho todos os recursos, mas eu tenho a tua palavra, eu tenho a tua promessa, e eu vou caminhar neste ano de 2026, olhando para a promessa, ouvindo a tua voz. O altar, amados irmãos, é o lugar onde a nossa fraqueza, ela encontra a força de Deus. É quando você sente que você não tem força alguma, mas você está no lugar certo, e ali o Senhor renova as tuas forças. Note que Abraão, ainda não havia, ele não tinha nada. Ele tinha Sarai, ele tinha o seu sobrinho Ló, ele tinha poucas coisas. Muita simplicidade, mas uma coisa ele tinha, dentro dele, ele era um adorador, e ser um adorador faz toda a diferença na nossa vida. Ser adorador nos leva exatamente no lugar onde temos toda a recompensa preparada para nós. Abraão, ele edificou o altar antes dele ver a promessa ser cumprida. Tem muitas pessoas que apostam na promessa, esperam na promessa, desejam ver a promessa se cumprir, mas ainda não se tornaram um adorador, não se tornaram ainda, não conseguiram se tornar alguém que crê realmente na promessa de Deus, quer ver logo o resultado acontecer. Talvez, irmãos queridos, nós tenhamos que andar esse ano de 2026, muitas léguas espirituais, até nós vermos o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Mas a ordem do Senhor é, creiam em mim, não desistam, porque eu estarei convosco até o final. Vou levá-los até o final, e vocês verão a minha promessa se cumprir na vida de vocês. Aleluia.
O altar, queridos irmãos, não é um obrigado. Obrigado, Senhor, pela bênção recebida. Não é. O altar eu confio, Senhor, em Ti. Antes da bênção chegar. A adoração na nossa vida é uma decisão de fé. Você precisa decidir pela fé adorar a Deus. Não pode ser uma reação emocional. Não pode. De acordo com as circunstâncias da nossa vida. Não, tem que ser algo decidido. É uma decisão de fé. Em terceiro lugar, altares definem destinos. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e edificou ali um altar ao Senhor, e ali ele invocou o nome do Senhor. Abraão, ele arma a sua tenda entre Betel, que significa casa de Deus, e Ai, que significa ruína. Ali ele estabelece a sua tenda. Ele colocou o seu altar ali no centro. Onde quer que ele parasse na sua jornada, na sua caminhada, aonde ele parasse, ele levantava um altar e marcava aquele território com o nome do Senhor. Por onde você tem andado? Aonde estão os altares que você tem levantado ao Senhor no seu dia a dia? Aonde você tem, quais são os territórios que você tem marcado com o nome do teu Senhor? Seu trabalho, você tem um altar a Deus no seu trabalho? Na sua casa? No seu carro? Na rua onde você mora? Você tem um altar a Deus? Você tem ali uma célula? A célula é um altar a Deus. O altar não é apenas o que nós fazemos no domingo na igreja. O altar é a nossa vida diária ao Senhor. Como é que está o altar na sua vida diária? Como é que está o altar na sua casa, na sua família? Como é que está o altar no seu relacionamento? Marido e mulher, esposa e esposo, pais e filhos, filhos e pais. Sei lá, se você namora, como está o altar no seu namoro? As nossas prioridades, amados irmãos, elas definem o nosso destino. Eu fico muito feliz de ver que você está aqui hoje. Gostaria que você estivesse ontem à noite, porque ontem à noite foi uma noite sobrenatural. Primeiro encontro nosso, primeira vigília do ano de 2026, aonde nós consagraríamos o nosso ano, determinaríamos o que aconteceria, a marcha, a cadência do ano. Por isso convocamos a igreja. Eu louvo a Deus por aqueles que puderam atender o nosso apelo e juntos estivemos ali ontem à noite. Foi muito bom estarmos juntos aqui. Mas eu quero deixar bem gravado no nosso coração que o altar não é apenas o que nós fazemos dentro da igreja. O altar é a nossa vida diária na presença de Deus. Hoje você priorizou e as prioridades, elas definem o nosso destino. Eu priorizei estar na casa do Senhor hoje. Meu irmão, essa matemática ela é muito fácil de entender. Preste atenção nessa matemática. Ela é simples.
Você tem 30 dias no mês. E esse mês é dividido por semanas. E estas semanas são divididas por dias. E em uma semana você tem um dia que você dedica a Deus na casa dele. Simples assim. Esta é a matemática. Mas vem o inimigo e ele sopra nos nossos ouvidos. Você tem trabalhado demais. Você dá duro, muito duro. Você é uma pessoa que precisa se cuidar mais. Olhar para a sua vida. Você precisa de um lazer, você precisa de um tempo para você. E olha, o melhor dia para isso é no domingo. Reserve o domingo para isso. E você concorda, e nós concordamos, é verdade. E não tem mal nenhum nisso. Mas o problema é que nós não priorizamos como vai ser o nosso destino. E facilmente, muitas vezes, nós caímos nos convites do nosso inimigo e nós simplesmente somos roubados por ele. Quando estar na casa do Senhor é estar junto com o corpo, é estar ligado com o corpo, é algo sobrenatural, é milagroso. Uma vez por semana, 4 no mês, no mínimo. Mas eu não posso de forma alguma negociar esse dia, porque ele é do meu Senhor. Ele é dele. O meu dia é do Senhor. Prioridades definem o nosso destino. Ao levantarmos um altar, como estamos fazendo nessa noite, no início do ano, você está declarando que aquele território, seja lá o seu tempo, sua família, seu trabalho, pertence ao Senhor. Nesse ano de 26, que a sua vida e a minha vida seja um convite para que outros conheçam a Deus que você, o Deus que você e eu conhecemos, o Deus que nós servimos. Que as pessoas olhem para nós e elas desejem o Deus que nós servimos. Sabe, quando você gosta muito de alguma coisa, por exemplo, materialmente falando, os homens, por exemplo, têm muito disso. Tem homem muito decidido, muito determinado. Pena que nós somos decididos e determinados para algumas coisas apenas. Mas, por exemplo, eu me lembro quando eu estava na iminência de trocar o meu carro anterior pelo que eu tenho agora. E foi uma atração emocional. Comecei a olhar e investigar e achei bonito e eu dizia, o próximo carro que eu for trocar vai ser esse, dessa marca. E aí, a partir daí, todo lugar que eu ia, eu via um carro igual. E isso alimentava ainda mais a certeza de que o dia que eu trocasse de carro por um carro melhor do anterior, porque o anterior era um carro muito bom, mas ele já estava bem usado, já estava começando a me aparecer muitas coisas para fazer. E eu então decidi mudar de carro. Graças a Deus mudamos, já pagamos. Mas aonde eu olhava, eu via esse carro. E aquilo ali, havia um apego naquilo ali, emocional. E eu dizia, o dia que eu for trocar de carro vai ser esse. E eu mostrava para a família, mostrava para as filhas, porque eu precisava ter o apoio delas. Se elas falassem, não gosto de Tucson não. Não, meu negócio é Corsinha, qualquer Corsa tá ótimo. Então eu sei que eu não ia poder ter uma Tucson. Eu ia ter que ter um Corsa, ou qualquer outro carro, né? Mas eu queria uma Tucson, eu achava ela muito bonita. Então eu me empenhava para olhar e para desejar e sonhar e dizer, eu vou comprar uma Tucson na hora que Deus, claro, me der os recursos para fazer. Note, não saí me aventurando em fazer um negócio que eu não podia fazer, mas eu decidi no meu coração, vou fazer isso.
E assim eu fiz. Assim eu me determinei que eu queria alcançar aquele objetivo e eu fiz. Foi uma alegria, foi uma satisfação, foi tão gostoso viver esse momento. Mas toda a vez que eu pensava nisso, eu dizia: Senhor, eu não quero fazer bobagem. Eu quero que o Senhor esteja nesse negócio. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me direcione, que o Senhor me dirija. Eu quero que o Senhor me coloque no lugar certo. Eu não quero, Senhor Deus, entrar numa furada. E ali então, um dia passava na frente daquele lugar e encontrei o carro. Eu disse: olha, eu vou lá ver esse carro. E ali, quando nós vimos aquele carro, sentimos no coração: é aqui, é esse carro. Havia uma certeza, uma convicção. É ali onde você tem uma conexão com Deus. Você tem a certeza de que Deus está neste negócio. E aqui é apenas uma ilustração tão material, mas isso pode ser aplicado em tantas outras coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. A prioridade é você querer fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, decidir colocar Deus sempre em primeiro lugar, porque as demais coisas elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Por isso, querido irmão, eu quero que você guarde no seu coração isso, determine-se que no ano de 2026 você vai ser alguém diferente do que você foi nos outros anos, a serviço do Senhor. Guarde esse dia para o Senhor. Não troque esse dia por nada. Ali é o lugar de eu estar na presença do meu Deus. E as pessoas vão passar por você, e elas vão olhar e vão dizer: uau, eu vejo uma vontade no seu coração, eu vejo uma vontade na sua vida, de você viver Deus, algo. Eu quero também para a minha vida. Eu quero também. E assim é na nossa vida, em muitas coisas. Nas coisas materiais, quando nós desejamos alguma coisa, falamos sobre aquilo, declaramos sobre aquilo, e as pessoas que estão à nossa volta passam a gostar do que você gosta. Sabia disso? Passam a gostar da cor que você gosta. Não que as pessoas não tenham escolha própria, mas é porque você consegue, de certa forma, levar isso a essas pessoas. E assim tem que ser também com a vida com Deus, com a vida com Jesus. A ponto das pessoas que não conhecem Jesus dizer: eu quero sentir esse Jesus que você sente. Eu quero viver esta vida que você vive, esta vida cristã que você vive, que é tão diferente da maneira como eu penso. Eu quero conhecer esta igreja que você fala dela tanto. Eu quero conhecer esta igreja, saber como é essa igreja. Eu sei que aqui tem muitos testemunhos assim, de pessoas que quiseram conhecer, e depois que conheceram a igreja, de verdade conheceram a Jesus. E é melhor do que conhecer a igreja. Eu quero conhecer esta célula que você tanto fala. Meu irmão, se você não falar, as pessoas não vão adivinhar. Não vão adivinhar a sua mente, dizendo: olha, você está pensando agora numa célula. O que é célula? Elas não vão fazer isso. Elas vão entender a hora que você falar, a hora que você viver, a hora que você pregar, a hora que sair da sua boca palavras que edificam, palavras de milagres. Isso é levantar um altar diariamente ao Senhor, e ali Deus estabelece a sua presença. Fale de Cristo. Não, hoje eu não posso. Por que não? Porque hoje é domingo, e domingo é para mim, é o dia do Senhor, e eu não negocio o dia do Senhor. Portanto, podemos marcar para qualquer outro dia, mas para esse não, especialmente do horário das 18 até as 21 horas. Determinante.
Podemos fazer isso qualquer dia, ir no cinema em qualquer dia, jogar bola em qualquer dia, mas hoje não, porque hoje é o dia da minha célula. Eu não posso faltar para fazer isso, porque eu determinei no meu coração que esse horário é um horário onde eu levanto um altar ao meu Deus. Posso ouvir um amém? Aí sim você vai começar a ver o agir de Deus a seu favor. Irmãos, eu tenho 53 anos de vida, e fazem 53 anos de vida que eu tenho procurado viver do que eu estou pregando a você agora, e eu tenho visto o agir de Deus na minha vida nesses 53 anos de vida. Eu não estou falando de finanças não, porque normalmente a primeira coisa que vem na nossa mente é prosperidade financeira. Não, porque tem muita gente que não é próspero financeiramente ainda, mas é muito feliz, muito seguro em Deus. Eu estou falando de você ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu não sei quantos conhecem muito bem a cidade de Itu, mas nós morávamos, minha família morava próximo ao estádio municipal, próximo à escola Nardi, descendo aquela rua que vai para o centro da escola Nardi, a rua dos expedicionários, mais ou menos no quarteirão em frente ao Itu Novo Centro agora, morava por ali, Vila Leis. E nós, quando eu era pequeno nós íamos a pé. Muitas vezes fizemos isso em família. Íamos a pé dali até a delegacia, a cadeia, lá embaixo, a delegacia de polícia, lá no final da Floriano Peixoto. A nossa igreja, a Igreja Batista do Calvário, era lá. Íamos a pé. Sabe por quê? Porque meu pai tinha só 8 filhos. Já tinha um irmão que estava fora no seminário. E nós íamos, talvez em 6 ou 7 a pé para a igreja, porque não dava para pagar ônibus para todo mundo, não tinha carro. Temos foto registrada em casa de nós na Praça do Carmo, passando ali para dar sementinha nos viveiros dos passarinhos. Quem lembra que tinha viveiro na Praça do Carmo? A pontinha dos peixinhos, quem lembra? Você é privilegiado, você que ergueu a mão. Os modernos aqui, ó, tem essa praça bem... Nós íamos lá, passávamos lá, brincávamos lá, íamos para a igreja. Imagine só, para chegar na escola dominical de manhã, tínhamos que sair cedo. Nunca foi difícil isso para nós, nunca foi motivo de nós, eu não aguento mais, não quero mais esse negócio de igreja, esse negócio de religião, não. Nós íamos porque nós tínhamos a convicção no nosso coração de quem era o nosso Deus. Servíamos a um Deus vivo, forte, verdadeiro, poderoso. Mais tarde Deus nos tira de lá. Sabe o que Deus faz? Não que Ele pensava só em nós, mas Deus nos tirou de lá. Sabe o que Ele fez? Nos deu um terreno. Sabe aonde? Perto da escola Nardi. O terreno da igreja, estou falando. Para a igreja construir a sede própria. Começamos a construir ali um muro de arrimo, bem naquela curva da pracinha do Nardi ali. A prefeitura chegou depois de tudo construído e disse, alto lá. Fizemos uma análise. Vocês não podem construir aqui muro de arrimo, não pode construir igreja aqui. Mas nós compramos, mas não pode. Nós vamos fazer um negócio bom para vocês, nós vamos fazer uma permuta. Nós temos um terreno do lado do Coral Vozes de Itu, atrás do supermercado Pão de Açúcar, quase na esquina. É um terreno que dá para as duas ruas. Nós vamos trocar com vocês, porque aqui nesse terreno passa uma galeria fluvial e não tem como vocês construir nada aqui. Sabe o que eu quero dizer com isso? Para quem atravessava a cidade a pé para ir na igreja de manhã, voltava para casa, e depois à noite tinha o culto, nós voltávamos de novo, e aí já íamos de ônibus, para economizar. Deus nos colocou na igreja ali na Praça Gardimã, na Igreja Batista do Calvário. Ali foi construído o templo, pertinho da nossa casa. Eu não estou falando que Deus nos tinha como protegidinho, não, mas é que eu posso ver o agir de Deus a meu favor. Vale a pena, irmãos, vale a pena você sacrificar na sua vida alguns privilégios que você muitas vezes impõe para você.
Eu não estou falando que você não pode tirar umas férias, viajar, de vez em quando dar um break na família. Não, vamos dar uma parada aqui, nós vamos fazer um lazer, com programação, tudo certinho. Faz, isso é bom. Vai levantar, sabe, o ânimo da família, isso é bom. Mas você tem que saber priorizar a comunhão. A comunhão, estar aqui, irmãos, não tem preço isso aqui. Você está no meio de pessoas que talvez você nem conheça. Talvez tem pessoas aqui que não conhecem a maioria. Mas não tem preço. Não tem preço você estar sentindo aqui a presença de Deus junto com seus irmãos. Não tem preço você colocar um pedido de oração dizendo: irmãos, ore por mim porque uma manga caiu no meu nariz e quase que eu perdi o nariz. E aí a igreja começa a orar, começa a buscar, começa a declarar palavras proféticas, e está aqui o irmão que quase perdeu o nariz. Nariz não forte esse, viu? Deus te abençoe, Júnior. Feliz por você estar aqui, irmão. Não tem preço, não tem nada melhor do que isso. Estarmos juntos aqui. Eu não quero me estender mais, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Que tipo de altar você está levantando nesse novo ano de 2026 na sua vida? Ontem nós já consagramos o ano sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Consagramos o futuro de Deus, que Deus tem para nós, sobre esta igreja ontem. Amém? E eu quero desafiar você a começar a viver um tempo novo de busca a Deus. Comece buscando pela palavra. Tome uma decisão: Senhor, eu vou ler a palavra todos os dias. Senhor, eu vou meditar na palavra que eu vou ler todos os dias. Senhor, eu vou começar a adorar ao Senhor todos os dias, porque eu quero que o Senhor sinta saudades de mim. Eu quero, Senhor, que amanhã o Senhor sinta saudades de mim. E eu quero estar na tua presença, te buscando. E no dia seguinte, Senhor, eu quero estar na tua presença, porque aí eu estou sentindo saudades de ti, de te ouvir, de te buscar. Comece a ler a Bíblia de novo, comece a orar na sua casa, comece a reunir a sua casa para juntos orarem, ler a palavra. Talvez, por que não, um dia da semana estabelecer ali na sua casa um dia de culto familiar, aonde você ora, você lê a palavra, você ministra uma palavra em família, ora pelos teus filhos, ora pelos teus pais. Olha que tremendo. Você já pensou se esse ano Deus fizesse algo assim nesta igreja? E que nós soubéssemos que todas as famílias da igreja têm estabelecido um dia da semana, uma hora, para estar em culto em família. Não aquele culto maçante, 5 minutos para comer, você está com a barriga roncando. Não é, tem que ser bem estratégico. Estabelece uma hora correta. Não precisa algo como esse aqui, uma pregação como essa, longa. Algo curto, uma meditação, uma oração, abençoando o dia, entregando o dia, orando e pondo as mãos sobre os filhos. Você já pensou, se nós fizéssemos isso esse ano todo, como seria o final do ano? Como seria quando as lutas chegassem na nossa casa? Pensa sobre isso. Reforce o seu compromisso também esse ano de trabalhar na casa do Senhor. Você que já tem alguma função na casa do Senhor, faz alguma coisa, permaneça fiel. Você que ainda não, você pode fazer, pode ajudar. Pode ajudar servindo, pode ajudar trabalhando de alguma forma, pode ajudar financeiramente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está ouvindo? Deus está falando com você.